Ai, ai. Bom, e a gente tem um canal lá da Pós, né? Vai ter a sua palestra e tem outras palestras também, caso você queira assistir e tal. Ah, me manda depois o link, porque aí, quando no final eu vou fazer a nossa fotinho para botar no Instagram, eu boto o link para a galera ver depois. Tá, beleza, então. Então, o pessoal tá entrando aí, ó. Ah, você já testou talvez aí o share screen, né? Então, vou te apresentar oficialmente aí pro pessoal, já estamos chegando na faixa de 40 pessoas aí. Então, boa tarde a todos, né, alunos da pós-graduação. Então, nós vamos continuar com a palestra, né, Ciência Meio-Dia. Né, hoje eu tenho a honra, sempre falo isso, né, chamando meus amigos, a honra de apresentar a Rafaela Vieira Bruno, para mim, Rafa, Isso. né, Rafa? Eu vou te chamar É. assim, não tem jeito. Quando eu chamei a Renatinha do Ulisses, eu falei, Renatinha, ela... Falei, desculpa, Renatinha. Ela, não tem problema não, tá tranquilo. É isso. É, A gente já transcendeu esse negócio, a gente não tem decoro, é isso. tá bom. Então, a Rafa vai apresentar para a gente aqui, né, a palestra dela, né? A Rafa se formou na UFRJ, né? Fez iniciação, fez mestrado, doutorado. Eu tive a oportunidade de sentar ao lado da Rafa, né? Em 2001, né? Foi 2001 que eu entrei no laboratório. A Foi. Rafa trabalhava desde então com drosófila. Aprendi muito, né? Hibridização in situ na drosófila e tudo mais. Né, a gente fazia junto ali um trabalho lado a lado mesmo, dividia a tesoura aí da Louise, era uma briga aquela tesoura, mas tudo bem. Ela tem experiência em Pode genética, crer, a tesoura da Luíse, cara, tem era, até pô, era hoje mais aqui. preciosa que a pipeta. É, é mesmo. Tem experiência em genética animal, em entomologia molecular, né? Ela trabalha, né, com biologia molecular, desenvolvimento de insetos, né? Tem um vasto currículo. Ela agora é pesquisadora da Fiocruz, pesquisadora titular da Fiocruz, tá? Genética de populações de insetos, mais o que, Rafa, me corrige, biologia de Aedes aegypti, né? Isso. Infecção por arbovírus também, né? No relógio biológico, processos relacionados à embriogênese, né? Então, assim, é uma honra para a gente, né? Tem uma honra para mim, pessoalmente, é uma honra, né, para o pessoal também da pós, né? Para ver uma ideia muito diferente do que a gente vem abordando na pós. A gente aborda muito aqui na pós pelo perfil de formação aqui, ainda mais os coordenadores anteriores, né? Vem abordando muito inflamação, obesidade, câncer. Eu estou tentando, na medida do possível, a gente trazer um pouco de ciência de maneira geral, né? A gente tentar enxergar a ciência como um todo, saindo um pouquinho dessa zona de conforto e a gente trazendo novidades aqui. Bom, Rafa, muito Beleza. obrigado, Rafa, pelo seu tempo, tá? Pela sua apresentação já desde então. Agradeço a presença também de todos da pós. Podemos iniciar então, Rafa. Beleza. Obrigada, André, pela introdução. Dezinho, né? Quando eu cheguei assim, cadê o André? Não, cadê o Dezinho? É porque é isso, né? A gente é amigo de muito tempo e é um prazer estar aqui, te rever, mesmo que ainda remotamente. É um prazer estar aqui, falar para vocês sobre biologia de vetores, que é o que a gente vai conversar hoje. Deixa eu ver. Onde é que está a minha Tem apresentação? embaixo. Tá escolhendo a apresentação. É. Será que... Não. Peraí. Calma aí. Eu coordenei durante um tempão o... eu quero share screen. Aqui. Aí embaixo é em verdinho. Aqui. E aí, vocês estão vendo minha tela, né? A tela. Tá aparecendo a apresentação? Tá, agora tá. Beleza. Tranquilo. Deixa eu só botar essa barrinha aqui para cima. Pessoal, fiquem muito à vontade para fazer as perguntas no final, tá? Eu gosto a beça de interagir. Vou me controlar para não ficar parando e fazendo perguntas para vocês no meio, porque eu gosto disso. Mas vou tentar manter o decoro e ficar quieto, esperar até o final para fazer perguntas para vocês. Então, como o André falou, eu trabalho na Fiocruz, eu sou chefe do Laboratório de Biologia Molecular de Insetos lá. E o que a gente trabalha lá, basicamente,
são pesquisas a respeito da biologia do Aedes aegypti. O que a gente tenta fazer lá no laboratório, né, a nossa linha de pesquisa, ela versa sobre o comportamento de Aedes aegypti. E a gente, na verdade, a gente trabalha com insetos vetores, né, a Fiocruz é a Instituição de Saúde Pública, então tem esse olhar mais voltado para vetores. Meu passado de drosófila ficou para trás, eu não trabalho mais com drosófila, que é uma pena. Tive que me adaptar aos modelos de mosquitos, e o que eu vou falar basicamente aqui hoje sobre Aedes aegypti, mas, enfim, se vocês tiverem alguma outra dúvida sobre outros insetos, a gente conversa no final, né? Então, o título do meu trabalho é Os diferentes relógios biológicos de mosquito e como eles se acertam. Opa, peraí. Bom, então, para começar, eu vou começar definindo o que são relógios biológicos, né? Então, são mecanismos endógenos de percepção da passagem de tempo, que vão gerar ritmos de períodos variados. Então, o que significa isso? O relógio é uma estrutura que a gente tem internamente, que faz com que a gente perceba quando é dia, quando é noite, quando está quente, quando está frio, quando está na hora, por exemplo, se eu sou um pássaro, quando está na hora de uma determinada flor se abrir para que eu possa me alimentar dela, se eu sou um predador, quando está na hora, por exemplo, daquela presa sair da toca, variações de umidade do ambiente, percepção do parceiro sexual. Então, os relógios biológicos eles fazem com que a gente perceba a passagem de tempo, e essa percepção é feita através da geração de ritmos. E esses ritmos têm períodos, têm tamanhos variados. E os estímulos ambientais, como eu falei, eles podem acertar esses relógios. Então, apesar deles serem mecanismos endógenos, deles funcionarem independentemente da passagem de tempo, independente do estímulo ambiental, esses estímulos eles acertam os relógios. Então, quando a gente pensa nos períodos, né, e aí eu vou falar especificamente de mosquitos, mas esses relógios eles estão presentes em toda uma gama de organismos, desde bactérias até o homem, né? Então, falando dos períodos dos relógios de mosquitos, eu trouxe aqui como exemplo os relógios ultradianos, que são aqueles que duram menos que 24 horas, que, por exemplo, no caso dos mosquitos, é o período do batimento das asas entre machos e fêmeas. E por que isso é importante? Para que o macho e a fêmea copulem, eles precisam se reconhecer através de frequências harmônicas a partir do batimento das asas. Então, o macho bate as asas numa frequência, a fêmea bate as asas em outra frequência, e aí quando a fêmea quer ser receptiva ao macho, ela diminui a frequência dela, eles convergem na mesma frequência e só aí ela permite o acasalamento. Então, isso é regulado por um relógio que a gente chama de ultradiano, porque ele tem menos que 24 horas. Os ritmos circadianos, como o próprio nome sugere, são aqueles que têm duração de cerca de um dia, cerca de 24 horas. São os ritmos que a gente percebe mais facilmente, né? Porque são muito semelhantes aos nossos períodos, aos nossos ritmos. Então, ritmo de atividade vigília de mosquitos é muito semelhante ao nosso. Eles são mosquitos que ficam ativos de dia e dormem à noite, no caso do Aedes aegypti. E aí eu queria deixar claro que o que zumbi no ouvido de vocês não é Aedes aegypti, não culpem ele por isso também, tá? Quem vai zumbir no ouvido de vocês é o Culex, que é o mosquito noturno. O Aedes é um mosquito diurno, então de noite ele não perturba. E então, como eu falei, esses ritmos eles têm cerca de 24 horas. E a gente tem coisas do ao vivo, coisas do online. E a gente tem os ritmos também chamados de infradianos, que são aqueles ritmos que duram um pouco mais que 24 horas, né? Um pouco mais não, eles podem durar 48, eles podem durar 7 dias, eles podem durar meses, eles podem durar anos. Então, por exemplo, aqui no caso dos ritmos infradianos que eu estou mostrando aqui, eu estou mostrando o ciclo gonotrófico, que é o ciclo que compreende desde a alimentação do mosquito no sangue até ele procurar o hospedeiro, colocar os seus ovos e se alimentar novamente no hospedeiro. Então, todo esse período que envolve desde ele se alimentar de sangue, procurar o hospedeiro, colocar os seus ovos e procurar um novo hospedeiro para se alimentar, leva de 3 a 5 dias. Então, caracteriza um ritmo infradiano, um ritmo maior que 24 horas. Pois bem, então, quando a gente fala de relógio biológico, a gente tem 3 componentes principais que a gente tem sempre que estar
que são eles que a gente vai estar estudando para ver como a variação deles e a modulação deles vai impactar no ritmo gerado. Então, os componentes de entrada... Deixa eu... não consigo... Bom, vocês estão vendo meu cursor, né, aqui. Então, os componentes de entrada são os estímulos ambientais. Os mais bem estudados são luz e temperatura, mas como eu falei no início para vocês, pode ser o parceiro, pode ser a alimentação, pode ser a umidade. Vários estímulos podem atuar como esses elementos de entrada. Esses estímulos eles são percebidos por receptores específicos, então, no caso da luz, fotorreceptores, no caso da temperatura, termorreceptores, no caso do parceiro, você tem as percepções através dos feromônios e as próprias percepções visuais. Esses estímulos, então, eles vão ser recebidos por esses receptores específicos, eles vão ser, então, interpretados nas células que a gente chama de células osciladoras ou células de relógio. E essas células têm esse nome porque elas expressam os genes de relógio. Então, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco a importância da expressão desses genes, né? E aí o tal do como é que eles se acertam tem muito a ver com como é que esses genes interagem. Então, esses estímulos são interpretados nas células de relógio, né? Nas células osciladoras, e aí eles vão gerar os mecanismos de saída, né, do relógio ou os mecanismos de output, que são os ritmos per si. Então, a atividade locomotora, a busca pelo hospedeiro, a reprodução, acasalamento, a busca por criadouro. Então, tudo isso são ritmos gerados pelo relógio que passaram por essas 3 etapas, digamos assim. Houve um estímulo, esse estímulo foi percebido, e a partir da interpretação desse estímulo é gerada uma resposta. Então, o primeiro gene, né, que começou a ser descrito para entender esses ritmos foi um gene chamado period, e ele foi descrito na década de 70. Embora as observações sobre o relógio biológico elas já acontecessem muito antes, né, desde o século XVII. Na verdade, desde Alexandre o Grande, existem relatos de que Alexandre o Grande fazia algumas observações sobre ritmos naturais. Os estudos mesmo começaram no século XVIII, com um astrônomo francês, e aí, até então, eram estudos sobre os fenótipos, né? Não se sabiam quem eram os genes que controlavam isso, eram estudos do comportamento, eram visualizações do comportamento, inferências a partir do comportamento, mas ainda não se tinham os genes que controlavam isso. Isso só aconteceu, então, na década de 70, através desse trabalho de Konopka e Benzer, em que ele descreveu, a partir de ensaios de mutagênese em Drosophila, o primeiro gene que controla os ritmos. Então, aqui é um exemplo de ritmos de emergência de Drosophila. Então, nesse primeiro quadro aqui, nesse primeiro gráfico, a gente vê aqui no eixo X os dias, né? Então, aqui a gente tem 1, 2, 3, 4 dias, e aqui o número de moscas que eclodiam, né? Que emergiam por hora. E aí vocês podem ver que nas moscas selvagens, a eclosão acontece logo aqui no início da manhã, tá? Então, todos os dias nascia um monte de mosca, e aí, ao longo do dia, a frequência, né, de nascimento diminuía, o número de moscas por hora diminuía. Nos mutantes que ele chamou de arrítmicos, não existia uma hora para eles nascerem, então tinha mosca nascendo todo o tempo, durante todos os dias. Nos mutantes que eles chamaram de mutantes de período curto, as moscas nasciam ao longo do dia cada vez mais cedo. E nos mutantes que eles chamaram de mutantes de período longo, as moscas nasciam cada vez mais tarde. Só que qual era o grande problema dessa observação? Eu falei para vocês que um ritmo é um evento que acontece periodicamente no tempo. E quantas vezes a gente nasce? Uma só. Então, como é que eu defino um ritmo a partir de um evento único? Então, quando eles fizeram essa observação, não se sabia se, por exemplo, as moscas estavam nascendo cada vez mais cedo ou mais tarde, porque estava faltando algum tipo de estímulo para elas, ou porque estava sobrando algum tipo de estímulo, mas não necessariamente era um ritmo individual de cada mosca. E aí eles fizeram, então, uma outra abordagem, que foi analisar a atividade locomotora, agora sim, com moscas individualizadas, em que eles podiam ver ao longo de 24 horas como é que era a atividade locomotora dessas moscas, né? Então, eles viram que as moscas normais, que nasciam o tempo todo no mesmo
ao longo dos dias, sempre no mesmo horário, elas tinham um período de atividade, que é essa linha aqui em preto, né? São essas marquinhas aqui em preto, ao longo dos dias, né? Cada linha horizontal dessa representa um dia. Então, elas tinham sua atividade concentrada sempre no mesmo horário, num período de aproximadamente 24 horas. Os mutantes arrítmicos, olha aqui as barrinhas pretas, tá vendo? Eles nasciam, eles se locomoviam a qualquer momento do dia. Dia, noite, claro, escuro, não tinha muita diferença. Os mutantes de período curto, eles apresentavam, se a gente comparar esse gráfico C com esse gráfico A, os mutantes de período curto, eles tinham a sua atividade acontecendo cada vez mais cedo, né, com um adiantamento de mais ou menos umas 5 horas em relação ao dia anterior. E os mutantes de período longo, eles tinham a sua atividade acontecendo cada vez mais tarde, ó, quando a gente compara D e A. Então, eles conseguiram mostrar, a partir desses experimentos, eles conseguiram comprovar que o period era um gene que estava ligado ao controle de ritmo, tá? Isso na década de 70. Muita coisa aconteceu depois, né? Se ficou trabalhando um tempão com o period, os outros genes que foram descritos, o segundo gene descrito de relógio foi o timeless, e só foi descrito em 1994, então vocês vejam quanto tempo se passou, né? 23 anos entre a descrição do primeiro gene e a descrição do segundo gene. E a partir da descrição do timeless e de outros genes de relógio, aí a história de estudar relógio biológico em Drosophila, ela teve um crescente. E muito graças a esses 3 pesquisadores, né, que foram investigar os mecanismos moleculares do relógio em Drosophila. Então, eles chegaram, o que a gente conhece hoje, assim, os princípios fundamentais do que a gente conhece de relógio biológico em todas as espécies foram descritos em Drosophila a partir do trabalho desses 3 pesquisadores. E isso rendeu a eles, em 2017, o Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina. Então, são o Jeffrey Hall, o Michael Rosbash e o Michael Young. Hoje, né, aqui num esquema bem simplificado, como é que a gente entende o relógio biológico de Drosophila, né, o relógio molecular de Drosophila? Ele é composto por 3 alças de retroalimentação principais, em que todas as 3 alças são ligadas a partir desses 2 componentes aqui, clock cycle, tá? Então, eles trabalham numa interligação de 3 alças conectadas. Clock cycle, eles são ativadores dos genes principais, então clock cycle ativam genes como period, timeless, genes controlados pelo relógio e clockwork orange, tá? Uma vez que period e timeless são transcritos, eles vão ser posteriormente traduzidos, eles vão sofrer uma série de modificações pós-traducionais, vão entrar no núcleo e reprimir a sua própria transcrição. Então, isso é caracterização de uma alça de retroalimentação negativa. Clock cycle também, eles vão ativar a transcrição de 2 outros genes, PDP1-epsilon e VRIL, que vão ser os seus próprios ativadores ou repressores. Então, dependendo do momento do dia, a gente vai ter um nível maior de PDP1, que vai, então, ativar a transcrição de clock cycle. Dependendo do momento do dia, VRIL vai estar em maior concentração e ele vai atuar como repressor. Eles competem pelo mesmo sítio. O que vai fazer com que eles se liguem ou não é a hora do dia. Tá? Então, determinado horário, PDP1 vai estar em maior nível e vai ter mais afinidade por aquele ciclo. Em determinado horário do dia, VRIL vai estar em maior concentração e vai ter maior afinidade por aquele ciclo. E a terceira alça é composta pelo clockwork orange, que ele é como se fosse um ajuste fino do relógio. A partir da ativação desses genes, ele vai posteriormente reprimir a transcrição de outros. Então, se eu preciso adiantar ou atrasar o relógio, é a partir da expressão desse gene aqui, reprimindo os outros genes controlados por clock cycle. Tá? Então, isso é um exemplo bem simplificado, mas é o exemplo, ao mesmo tempo, né, é o exemplo mais complexo que a gente tem de regulação do relógio em invertebrados. Em mamíferos, isso é bem mais complicado, é bem mais complexo, porque cada um desses genes tem pelo menos 2 ou 3 cópias, e tem uma redundância funcional entre eles, então é um esquema bem mais elaborado, embora a conservação funcional seja bastante alta entre eles, né? O que eu queria chamar a atenção de vocês é para esse gene aqui, o criptocromo,
que lembra que eu falei para vocês que os relógios eles funcionam independentemente da passagem de tempo, mas que eles podem ser acertados em exatas 24 horas, dependendo do estímulo ambiental? Então, no caso dos ciclos de claro e escuro, é essa proteína aqui, a criptocromo, que vai acertar o relógio. Ela é uma fotoliase que é ativada a partir da percepção de luz, e aí, uma vez que ela é ativada, ela vai sequestrar esse cara aqui, ela sequestra o timeless, impedindo que ele entre no núcleo, que reprima o relógio, resetando, então, o sistema e fazendo com que tudo comece novamente, tá? Obviamente, vocês vão ouvir falar desses nomes todos ao longo da fala, talvez vocês não se lembrem todos do que eles estavam fazendo, mas é importante passar esse panorama, porque a gente vai passear por todos esses genes ao longo do processo para a gente entender como é que funciona o relógio de mosquito, tá? Bom, como eu falei para vocês, o relógio, né, o que a gente chama de relógio central, são grupos de neurônios que vão expressar genes de relógio. E eu me propus a conversar hoje sobre como é que esses relógios se acertam, né? Como é que eles conversam. Então, a gente tem um grupo de neurônios no cérebro, que eles estão aqui representados, né, pelos diferentes grupos e as diferentes cores. Então, a gente tem os neurônios dorsais, os neurônios dorsolaterais, os neurônios ventrolaterais e os neurônios posteriores, que estão aqui representados. Cada cor dessa está relacionada à maneira como esses neurônios eles vão se conectar com os relógios periféricos. O que é um relógio periférico? É um sistema também de interpretação de genes, também de geração de respostas, que ficam presentes em outros tecidos. Então, a gente tem, por exemplo, relógios periféricos nos músculos. Então, vamos recapitular. Lembra, eu falei para vocês, tem o estímulo, a interpretação e a geração de uma resposta. A geração da resposta do relógio central provavelmente vai ser ativar genes da musculatura da asa para fazer com que aquele mosquito, aquela mosca, enfim, com aquele inseto voe. Então, os relógios centrais, eles se comunicam com os relógios periféricos. E aqui são alguns exemplos, né, do que a gente tem. Células intestinais, túbulos de Malpighi, os testículos, os corpos gordurosos, os zoonócitos, que são células imunes, né, os músculos. Então, dependendo dos neurotransmissores que vão ser expressos aqui, dos genes de relógio que vão ser expressos em cada um desses grupos de neurônios, eles vão se comunicar com o corpo de maneira específica e, assim, gerar as diferentes respostas. Então, por exemplo, o que vai regular os ritmos de alimentação é a interação entre os neurônios laterais ventrais, o corpo gorduroso, e vai fazer, então, com que eles busquem o alimento, né? Com que eles comecem a procurar por alimento. No caso de mosquitos, que eles procurem pelo hospedeiro. A regulação de temperatura é feita por esse grupo de neurônios aqui, que está aqui em laranja, né? Então, eles vão se comunicar com todos os receptores presentes no corpo para fazer com que eles consigam regular a temperatura. E assim sucessivamente, né? Então, eles se acertam a partir da maneira que os neurônios interpretam, os neurônios do relógio central recebem o estímulo, ativam ou reprimem determinados genes e vão enviar, então, diferentes sinais para o corpo todo para eles se acertarem. Só um exemplo assim rapidinho, quebrando, para a gente entender como é que é importante essa história do relógio. Quando a gente viaja, a gente tem fuso horário, né? Todo mundo fica meio zoado por causa de fuso horário. Quanto mais longe, né? Quanto mais distante da onde a gente está, maior o número de horas de fuso horário. O que vai determinar que a gente fique bem é quando o relógio do nosso fígado está acertado. Não é o relógio central, é quando o relógio do fígado está acertado, porque é ele que é responsável principal pelo metabolismo. Então, o tempo que leva para a gente se adaptar ao fuso horário, se adaptar ao jet lag, é o tempo que o relógio do nosso fígado fica acertado, tá? Bom, então, falando aqui agora um pouquinho sobre os nossos mosquitos, né? Então, a gente tinha Drosophila como modelo, a gente foi olhar o que acontecia em Aedes aegypti, porque ele é vetor de patógenos causadores de doenças muito importantes para a saúde pública, como dengue, zika, chikungunya, febre amarela urbana, e ele é potencial vetor para mais de 30 arbovírus. Então, a gente foi estudar o que acontecia com a Aedes aegypti, partindo do seguinte princípio: se Drosophila é um inseto, é um díptero, que tem atividade diurna,
muito provavelmente o relógio de Aedes aegypti vai ser muito parecido com o relógio de Drosophila, porque ele também é um díptero, também tem atividade diurna, então eles devem ter muitas semelhanças entre si. E aí a gente viu que não, né? A gente vai ver ao longo dessa fala que Drosophila, na verdade, é a grande exceção para muitas coisas que a gente vai ver em mosquito, né? Que Drosophila é um modelo perfeitinho e que mosquitos fogem um pouco desse modelo todo encaixadinho, né? Que é o de Drosophila. Então, quando a gente compara o perfil de expressão dos principais genes de relógio em Drosophila e em Aedes aegypti e Culex quinquefaciatus, que é aquele mosquito que eu falei que é noturno, né, que perturba o sono de vocês, a gente vê que tem muitas diferenças entre eles. Então, esse gráfico representa um dia, né? Aqui a barra branca representa a fase clara, aqui representa a fase escura. Então, a gente tem aqui os níveis de RNA mensageiros, né? Relativos, níveis relativos de abundância de RNA mensageiro. Então, a gente vê que o cycle, ele é um gene que, apesar do nome, drosofilista adora fazer essa brincadeira com genes, né? O cycle, ele tem esse nome, mas ele é um gene de expressão constitutiva. A gente tem o period timeless sendo expressos na transição entre claro e escuro, e o clock está expresso exatamente em antifase. O que significa estar expresso em antifase? Que o pico deles, né, o pico de expressão desse gene, que é na transição entre o escuro e o claro, está exatas 12 horas, né, de diferença do period timeless. Então, eles estão em fases completamente opostas. E quando a gente vai olhar para mosquito, isso é bastante diferente. Então, o cycle, que era constitutivo da Drosophila, ele está aqui, ó, bem faceiro, bem cíclico, com uma ciclagem bem robusta. E quem é constitutivo em mosquitos é o clock. Então, a gente tem uma inversão na função desses genes no relógio de mosquitos. Enquanto o cycle é constitutivo em Drosophila, ele tem uma ciclagem muito robusta, enquanto o clock tem uma ciclagem muito robusta em Drosophila, ele é constitutivo em mosquito. E period timeless, eles são bastante semelhantes. A gente vem vendo ao longo dos anos que a expressão de period é uma expressão muito conservada, independente do estado fisiológico que a gente está medindo, do período, do fotoperíodo que a gente está medindo, a expressão de period é sempre muito robusta. E aí, vocês lembram que eu falei para vocês do criptocromo, que era aquele gene responsável por regular o relógio, por acertar o ritmo do relógio? Então, a gente foi olhar esse gene também em mosquitos, né? E aí a gente viu que esse gene ele tem expressão constitutiva de maneira muito parecida com o que a gente via em Drosophila. Mas mosquitos, eles não têm só um criptocromo, eles têm dois criptocromos. Tem o criptocromo 1, que tem essa função de acertar o relógio em ciclos de claro e escuro, e a gente tem o criptocromo 2, que ele tem uma estrutura muito semelhante ao criptocromo 2 de mamíferos, e ele tem, em outros insetos, função de repressor transcricional. E aí a gente foi olhar como é que era a expressão desse gene nesses mosquitos, né? Que já era uma diferença bastante importante em relação à Drosophila, simplesmente porque a Drosophila não tem esse gene. E aí, quando a gente foi ver, a gente teve uma grande surpresa, que era a seguinte: enquanto o Culex quinquefaciatus, ele tem a expressão de criptocromo 2 somente na fase escura, o Aedes aegypti, ele tem a expressão desse gene em dois momentos ao longo do dia. Ele tem uma expressão bastante forte durante a fase clara e ele tem uma outra expressão bastante forte durante a fase escura. Quando a gente foi olhar os elementos de regulação desse gene nas duas espécies, a gente vê que os sítios promotores desses genes, eles têm... os promotores desses genes, eles têm sítios de ligação para fatores transcricionais diferentes, o que indica, então, que a gente tem uma diferença de regulação desse gene nas duas espécies. E ele se tornou o primeiro candidato, espécie específico, para a gente tentar entender o que seria a regulação entre um comportamento diurno e um comportamento noturno, né? Esse gene acabou virando o xodó do laboratório, tudo que a gente tem de interessante para ver, a gente tenta ver nele, porque ele é um gene que é a exceção de Drosophila e que ele tem essa diferença bastante marcante. Então, vocês vão ouvir falar de CRY2
ao longo dessa fala muitas vezes ainda, tá? Aguardem. E aí, hoje, quando a gente quer falar sobre o modelo de relógios em insetos, hoje se define o modelo de relógio através da presença ou não desses genes criptocromos. Então, o que a gente chama de relógio ancestral é o relógio de borboletas, que também é o relógio de Aedes aegypti, e o relógio de Culex quinquefaciatus, e o relógio de Anopheles, eu esqueci de colocar aqui, né? Então, os anofelinos, que são os vetores dos plasmódios que causam malária, também tem esse modelo, em que o criptocromo 1 é responsável por perceber a luz, o criptocromo 2 atua como repressor transcricional. O modelo de Drosophila é um modelo em que há a perda de CRY2. Então, Drosophila tem somente o criptocromo 1, que é responsável pela percepção da luz e acerto do relógio, e quem vai fazer a repressão transcricional nesse caso é o period. E a gente tem um modelo que envolve a perda de CRY1, que é um modelo que a gente encontra em besouros, em abelhas, em barbeiros e flebotomíneos, né? No caso de barbeiros e flebotomíneos, eles são vetores também, barbeiro vetor de doença de Chagas, flebotomínio vetor de leishmaniose. Então, não se sabe quem são as estruturas responsáveis por perceber a luz, são fotoliases, mas não é necessariamente um criptocromo, e CRY2, teoricamente, é quem faz o papel de repressor transcricional nesses grupos. Tá? Então, hoje em dia, o modelo de relógio de insetos ele é dependente da presença ou não de CRY2 e de suas funções. Tá? Bom, então agora que a gente entrou nessa fase de expressão de genes, né, agora a gente vai começar a correlacionar a expressão dos genes e o comportamento. Então, uma coisa que é bastante importante da gente entender em mosquitos é o que leva uma fêmea de mosquito a procurar um hospedeiro, né? Por que ela vai em determinado horário? O que leva ela a procurar esse hospedeiro? O que leva ela a procurar um criador? Então, a gente foi investigar e fazer a relação da expressão desses genes com o comportamento. E aí, uma das coisas que a gente viu é que quando a gente olhou a expressão dos principais genes de relógio, tanto na cabeça quanto no corpo, a expressão de fêmeas alimentadas com sangue era muito menor nos dois casos, tá? Tanto na cabeça quanto no corpo, fêmeas alimentadas com sangue expressavam menos os genes de relógio. Quando a gente olha para o fenótipo, né, quando a gente olha para o comportamento, então isso aqui é um gráfico de atividade locomotora, em que eu estou representando em vermelho as fêmeas alimentadas com sangue e em preto as fêmeas alimentadas com água com açúcar, né, com sacarose 10%. Aqui eu tenho a fase clara de um dia, aqui eu tenho a fase escura num dia, então, de 24 horas. Então, o que a gente vê aqui? Que as fêmeas alimentadas com sangue, que são essas aqui em vermelho, elas ficam durante o dia praticamente imóveis. E elas têm somente um pico de atividade na transição entre claro e escuro, né? E esse comportamento ele se repete ao longo dos dias. Enquanto que a fêmea alimentada com sacarose, ela tem um pico de atividade aqui quando amanhece, ela se mantém ativa ao longo do dia e tem depois um outro pico de atividade menor na transição entre claro e escuro. E aí, obviamente, talvez só o André vai entender a piada que eu vou fazer agora, a gente não sabe qual é o segredo de Tostines, né? Se esse comportamento ele é derivado da redução da expressão dos genes, ou se quando a gente reduz esses genes, ele vai, por eles estarem menos expressos, vai fazer com que a fêmea voe menos por causa de toda aquela questão de geração de ritmos, né? Mas eu insisto em fazer essa piada porque eu sou contra o etarismo, então vou continuar fazendo piada de coroa. Então, é essa a ideia, né? Então, a gente tem os genes expressando e a gente tem um fenótipo relacionado à expressão desses genes. E aí a gente começa a ver, então, qual é a relação desses mosquitos da atividade desses mosquitos com a infecção por vírus, porque, afinal de contas, eles são vetores e, parasitologicamente, a função deles é essa, né? A função dos vetores é espalhar os vírus, fazer a dispersão desses vírus sem que eles fiquem doentes. Esse é o conceito, né, de um bom vetor. Então, ele é capaz de permitir a replicação viral dentro dele, mas sem que ele tenha muitos prejuízos nessa replicação. Sem que ele tenha muitos, eu já vou mostrar um pouco do porquê. Então, aqui a gente fez experimentalmente, né, a infecção de dengue 2 em fêmeas de Aedes aegypti. Então, a gente vê aqui em azul as fêmeas
não infectadas, em vermelho as fêmeas infectadas. E a gente conseguiu observar que fêmeas infectadas por dengue 2, elas são mais ativas do que fêmeas não infectadas. O que epidemiologicamente é um grande problema, né? Porque se as fêmeas infectadas elas são mais ativas, elas têm mais chance de encontrar um hospedeiro, elas têm mais chance de se alimentar dessas pessoas e de transmitir o vírus na população. Não é à toa que dengue é uma arbovirose endêmica, né? E que o mosquito ele fica pairando aí ao longo de todo o ano, né? Não é só no verão. No verão a gente acaba dando mais atenção para ele, mas os mosquitos eles ficam aí ao longo do ano todo. E a gente tem casos de dengue reportados ao longo do ano todo, não só no verão. E aí, quando a gente foi trabalhar com a infecção por Zika, o que a gente imaginou, né? Qual era a nossa hipótese inicial? Zika é um flavivírus. Dengue é um flavivírus. Os dois são da mesma família. Na época que Zika estourou aqui, tinha muita dificuldade de fazer o diagnóstico imunológico, porque eles são muito semelhantes. A estrutura dos dois vírus é bastante semelhante. Então, o que a gente imaginou? Que o comportamento deles também vai ser muito parecido quando eles estiverem infectados pelo vírus Zika, né? E o que a gente observou foi exatamente o contrário. Então, fêmeas infectadas pelo vírus Zika, elas eram menos ativas do que os vírus, do que as fêmeas não infectadas. E aí a gente ficou pensando, falei, cara, mas isso não faz muito sentido, né? Zika deu um boom, assim, a gente teve um alastramento de Zika muito importante naquela fase de 2015, 2016, porque como é que explica, né? Assim, o fato dela estar se mexendo menos e a gente ter todo esse espalhamento. E aí a gente observou, se vocês lembrarem do que aconteceu na época do surto de Zika, que as pessoas que eram infectadas, elas todas residiam dentro da mesma casa. Não sei se vocês lembram, principalmente quando vinham as reportagens sobre microcefalia, né? E aí acontecia de você ter a mãe grávida, a filha grávida também infectada, às vezes a neta. Então, o perfil de infecção por Zika era um perfil muito local, assim, como se o mosquito ele realmente não precisasse sair da casa, ou se ele preferisse, né, imaginando que o mosquito tem algum tipo de autonomia, como se ele preferisse ficar ali. Então, uma das correlações que a gente pode fazer é que essa diminuição na atividade locomotora explica, de certa forma, o fato de você ter pessoas da mesma família infectadas, né, numa frequência muito maior do que por dengue, por exemplo. Esse fenômeno não é tão visto em dengue. E aí, quando a gente fez por chikungunya, a gente viu o mesmo resultado. Então, aqui a linha em preto representa a atividade locomotora das fêmeas infectadas por chikungunya, em cinza as fêmeas não infectadas, e a gente vê que as fêmeas infectadas por chikungunya também têm uma atividade menor. E aí a gente, na época, ficou meio assim, cara, e agora, né? Não sei. O que será, né? Qual é a consequência disso? E essa resposta ela só veio depois, quando a gente foi olhar para a postura dos ovos. Então, o que a gente tem? A gente tem fêmeas precisam se alimentar de sangue para amadurecer os seus ovos, e aí, a partir daí, elas precisam procurar um criadouro para colocar esses ovos, né? Então, a gente tem 3 componentes. A gente tem a busca pelo hospedeiro, a gente tem a digestão e a maturação dos ovos, e a gente tem, então, a busca pelos criadores. Lembram que dengue ficava mais ativo? Né? Então, dengue ficava mais ativo, né? A fêmea com dengue ficava mais ativo, mas em compensação, ela tem uma menor capacidade reprodutiva. A fêmea com dengue coloca menos ovo. Então, é como se ela tivesse gasto a energia dela, né? Como se ela tivesse deslocado a energia dela para a locomoção em vez do esforço reprodutivo. Quando a gente olha para a Zika, que são esses quadros aqui de baixo, fêmeas infectadas com Zika, elas colocam o mesmo número de ovos que as fêmeas não infectadas, e esses ovos são igualmente viáveis. Então, não existe um comprometimento do comportamento reprodutivo nas fêmeas infectadas por Zika. Então, elas colocam o mesmo número de ovos, e esses ovos eles são igualmente viáveis. Então, aquela hipótese que a gente tinha, que a fêmea se alimentava das pessoas da mesma família, provavelmente os ovos ela colocava por ali mesmo, o mesmo número de ovos, e ficava aquele ciclo ali naquela região. Quando a gente foi olhar para a chikungunya, aí a gente teve uma surpresa que foi a seguinte, que são esses gráficos aqui de cima, né? A cada ciclo de alimentação e postura,
as fêmeas infectadas com Zika colocam menos ovo. E esses ovos, eles são menos viáveis que as fêmeas não infectadas, né? Então, isso dá para a gente uma ideia, traz para a gente um pouco da reflexão do porquê que o chikungunya nunca se espalhou muito fortemente, né? Chikungunya tem pequenos surtos, mas nunca foi uma epidemia de chikungunya, né? Durante muito tempo a gente vinha prevendo assim, cara, chikungunya vem aí, mas ainda bem, chikungunya nunca foi um grande surto, né? Existem em alguns momentos um aumento do número de casos, mas nunca foi tão grande quanto dengue é normalmente. A gente está agora com um problemão com dengue, né? A gente está com um número de casos muito grande. E como foi com o Zika em 2015 e 2016. André, eu tô só... Ah, tá. Tem 20 minutos ainda. Beleza. Bom, e aí a gente está falando muito de fêmea, porque elas que são as transmissoras dos patógenos, né, que vão causar as doenças. Mas a gente também tem um olhar voltado para o macho, porque, afinal de contas, a gente precisa deles para a perpetuação da espécie ainda, né? Então, a gente olhou para os machos para poder tentar entender um pouco do comportamento reprodutivo, né? O que acontece, como é que o relógio mexe no comportamento reprodutivo? E não faz sentido a gente só olhar para a fêmea e não olhar para os machos. Então, a gente tem estudado também como é que o relógio dos machos influencia nesse comportamento. Antes de mostrar os resultados com mosquito, eu vou voltar àquele dado de Drosophila que eu tinha mostrado para vocês, né? Aquele painel mostrando o relógio central de Drosophila e os neurônios, para vocês verem que as conexões, né? E aqui está representada pelas cores, que as conexões neuronais nas fêmeas é bastante diferente das conexões neuronais nos machos. Então, não dá para assumir que machos e fêmeas funcionam do mesmo jeito, né? Em insetos, em humanos muito menos, mas quando a gente olha para a Drosophila, a gente já vê que existem comportamentos distintos pela maneira que esses neurônios conversam entre si e com o restante dos relógios periféricos, né? Então, sabendo disso, né, a gente começou a tentar entender como é que os machos respondem a esses estímulos ambientais e, principalmente, como é que os machos respondem aos estímulos da fêmea. Então, a gente foi testar a atividade locomotora de machos e fêmeas, né, de novo. Aqui o gráfico, né, que representa a fase clara e a fase escura. E aqui em amarelo, a gente vê o perfil de atividade locomotora das fêmeas, tá? Então, ela tem aquele pico de manhã, um pouquinho ativa nas primeiras horas do dia, depois ela começa a aumentar a atividade e ela tem um pico bem grande de atividade na transição entre claro e escuro. Os machos estão aqui em azul, essa linha azul aqui dos machos, né? Então, curiosamente, eles têm 2 picos de atividade. Um pico de atividade que a gente chamou de E1, porque vem do inglês evening, né? Esse pico ele é chamado de evening peak, quando ele foi descrito, então a gente manteve a nomenclatura. Então a gente tem o pico E1 e o pico E2, que em machos sozinhos eles têm aproximadamente a mesma altura. Então ele só meio que divide, né? Ele tem pontos de atividade, né? Agora, se a gente coloca esses machos em contato com fêmeas virgens, que é a linha verde, reparem bem, esse pico E1 aqui, ele diminui e o que aumenta é o pico E2, que é justamente o pico que acontece no mesmo horário do maior pico das fêmeas. E por que isso é interessante? Né? Quando a gente compara com as fêmeas inseminadas, que é essa linha em vermelho, né, ele não tem esse pico aqui tão alto quanto o macho que está em contato com fêmeas virgens. Porque fêmeas de Aedes aegypti, elas só copulam uma vez. Então, toda a prole, ao longo da vida daquela fêmea, vai derivar de um único macho. Então, se o macho ele percebe a fêmea, mas também percebe que aquela fêmea está inseminada, ele diminui a sua atividade locomotora. Ele entende que não adianta ele fazer nenhum esforço reprodutivo porque aquela fêmea não vai acasalar com ela porque ela já está inseminada. Enquanto que as fêmeas virgens, eles têm uma atividade maior no mesmo horário que as fêmeas, porque eles vão tentar acasalar, tá? E aí, quando a gente olha para a molecular disso, né, o que a gente vê?
Então, esse gráfico aqui foi um recorte daquele gráfico anterior, em que a gente tem a linha cheia representando os machos sozinhos, e aqui a linha pontilhada, os machos com as fêmeas virgens, né? Então, reparem aqui que os machos que estão em contato com as fêmeas virgens, eles têm uma maior atividade. Quando a gente olha para os genes, e esse gene que eu estou mostrando aqui é o CRY2, né? Aquele criptocromo 2 que tem uma função lá no relógio, que tem 2 picos, né, de atividade, percebam, quando os machos estão sozinhos, eles mantêm os 2 picos de atividade, de expressão do gene. Então, ele mantém o pico da manhã e mantém o pico da noite. Quando esses machos estão em contato com fêmeas virgens, esse pico da manhã desaparece e ele só mantém o pico da noite. Então, a gente tem aí a evidência, né, de que CRY2 ele está, de alguma forma, envolvido na regulação do comportamento reprodutivo, porque uma vez que os machos estão em contato com fêmea virgem e essa atividade diminui, é quando a expressão de CRY2 nesse pico, essa atividade aumenta, a expressão desse gene no pico da manhã diminui, né? Então, é uma historinha que a gente está construindo para tentar entender como é que CRY2 está implicado nesse processo de reconhecimento da fêmea na atividade locomotora. E é só para mostrar para vocês que, assim, o genótipo e o fenótipo eles estão conversando o tempo todo, né? Eles estão o tempo todo trazendo pistas para a gente do que pode estar acontecendo. Então, beleza. Mostrei para vocês dados de macho, dados de fêmea, em ciclos de claro e escuro e condições de laboratório. Então, tudo que eu mostrei para vocês até agora eram bichos submetidos a ciclos de 12 horas de claro, 12 horas de escuro e temperaturas constantes. Bom, só que existem 2 diferenças bastante importantes quando a gente trabalha, né? Quando a gente quer comparar os experimentos que a gente faz no laboratório com os trabalhos de campo e o que acontece de fato na natureza com esses bichos, né? O primeiro deles é que os organismos eles são sujeitos a muitos outros estímulos além da luz. Então, na natureza não existe 12 horas de claro, 12 horas de escuro e 25 graus constantes, principalmente aqui nos trópicos, né? E que as mudanças na luz e na temperatura no campo não acontecem abruptamente como a gente faz no laboratório. Na natureza, a luz não acende, a luz não apaga. A temperatura não fica quente, não fica fria, né? Então, a gente sabe que a gente tem um viés quando a gente trabalha com 25 graus de temperatura constante, 12 horas de claro e 12 horas de escuro. Então, a gente começou a mexer também nesses ciclos de temperatura e começou a variar um pouquinho para tentar entender como é que acontece na natureza. Então, de novo, a gente volta para os nossos modelos, né? O Aedes aegypti, um bicho diurno, o Culex, um bicho noturno, e a gente resolveu fazer, então, os ciclos de claro e escuro combinados com ciclos de quente e frio, como acontece de fato na natureza, né? Os dias são quentes e as noites são frias. E foi tentar entender como é que esses bichos se comportavam. Então, quando a gente olha para o Aedes aegypti, aqui, né? Então, a gente tem aqui os dias quentes, a gente vê que o Aedes aegypti mantém a sua atividade aqui bem robusta, né? No que seria o dia quente, e ele se mantém bem pouco ativo no que seria a noite fria. O Culex quinquefaciatus, que eu falei para vocês que é um inseto noturno, ele repete esse perfil, né? Então, ele é praticamente imóvel aqui no dia quente e ele mantém a sua atividade na noite fria. Beleza, e se a gente trocar? Se a gente transformar os dias em frios e as noites em quentes? É uma condição super artificial, mas a gente vai entender o que cada um desses ciclos está fazendo com esses insetos. E foi isso que a gente fez. Então, a gente deu um shift de 6 horas na temperatura e a gente transformou aqui nessa parte de baixo, então, os dias em frios e as noites em quentes. E olha, para nossa surpresa, o que aconteceu com a Aedes aegypti? Ele passou a ser noturno. Na verdade, ele não passou a ser noturno, ele acompanhou a temperatura quente, né? Enquanto que o Culex quinquefaciatus não importa para ele se é quente, se é frio, o que importa para ele é que ele só se mexe de noite. Se a gente olha para o Culex, ele é um mosquito muito clarinho, ele tem a cutícula muito clara. Então, muito provavelmente, ele foge desse excesso de luz, né, da fase clara, e ele, independente da temperatura, ele se mantém noturno. Então, beleza, a gente está num regime artificial em que a gente vê que o Aedes aegypti acompanha a temperatura e não acompanha a luz. Não é à toa que ele é sucesso nos trópicos, né? Só que o que acontece se a gente submeter
esses bichos a condições seminaturais de luz e temperatura. Então, vamos inventar agora um dia amanhecendo, um dia anoitecendo, uma temperatura aumentando, uma temperatura diminuindo? Vamos transformar essas condições muito abruptas em condições seminaturais e ver o que acontece? E aí, o que a gente observou, primeiro a gente queria ver isolado, né? Primeiro, o dia amanhecendo e anoitecendo com a temperatura constante, depois a temperatura aumentando e subindo com um escuro constante. Então, o que a gente vê? Quando a gente tem um dia, né, um ciclo de claro e escuro gradual, a gente vê aquele pico de atividade de manhã, né, como a gente já tinha visto antes, e vê um pico mais forte, né, um pico mais claro, assim, na transição entre claro e escuro, como a gente já tinha visto nas situações mais artificiais. Quando a gente faz o dia amanhecendo mais frio e esquentando ao longo do dia, né, vocês podem ver aqui que na fase que está mais quente é quando o mosquito está mais ativo. Então, ele realmente está procurando a fase mais escura, a fase mais quente, para ele se mexer. E o que acontece quando a gente junta os dois? Né? O que acontece quando a gente coloca um dia com crepúsculo matutino e vespertino e com temperatura gradual? Então, a gente vai avaliar o que acontece em fase. Em fase é quando eu tenho o dia amanhecendo frio e esquentando ao longo do dia, que é essa primeira linha aqui, né? Então, a gente tem aqui o crepúsculo, a temperatura mais baixa, e a temperatura vai aumentando ao longo do dia, que é essa linha verde. Então, quando o dia está frio, ó, aquele pico de manhã desaparece. E olha o pico vespertino. Fica bem marcado aqui, né? Quando a gente inverte, quando a gente coloca o dia amanhecendo quente, olha o pico aqui se mostrando novamente, né? E esse pico aqui, da transição entre claro e escuro, ele diminui. Por que ele diminui? Porque está frio, e Aedes aegypti não gosta de frio, né? Então, a gente consegue ver, a gente conseguiu mostrar que, na verdade, o Aedes aegypti é um mosquito diurno. Sim, ele tem uma preferência pela fase clara, porque é na fase clara que está mais quente. Se você transforma, né, esse dia, se você muda a temperatura desse dia, ele vai procurar a temperatura mais quente. Como naturalmente os dias são quentes, então a gente pode dizer sim que a Aedes aegypti é um mosquito diurno, mas que tem preferência de atividade pelas horas mais quentes do dia. Bom, e aí, para finalizar, né, eu falei um pouco para vocês dos relógios periféricos, né, como é que eles se acertam. E aí mostrei para vocês como é que acontece com a infecção, o número de ovos postos, e a gente foi olhar os genes de relógio nos ovários, para tentar entender, por exemplo, por que aquela infecção com os vírus mexeu tão fortemente na postura, né, desses bichos. Então, primeiro, será que todos os genes de relógio são expressos nos ovários de Aedes aegypti? São. Tá? Mais uma diferença em relação à drosófila. A drosófila não expressa vários desses genes. Então, todos eles estão expressos lá. O que para a gente é um indicativo de que existe um relógio funcional no ovário. Ok? Beleza. Indicativo, porque quando a gente foi olhar o perfil de expressão desses genes, eles são todos arrítmicos. Então, os genes de relógio estão lá, mas eles não estão sendo expressos de maneira cíclica. Pode ser uma questão pós-traducional? Pode, a gente aqui está olhando para RNA. Pode ser que esses genes estão sendo expressos ali e que quem vai estar modulando os ritmos sejam só as proteínas, que podem estar sendo expressas de maneira cíclica, podem estar sofrendo modificações que vão gerar esses ritmos, né? Mas em nível de RNA, o que a gente pode dizer é que os genes estão lá e somente o period em fêmeas virgens é expresso de maneira cíclica, tá? Num perfil ligeiramente diferente do que a gente vê na cabeça, o pico de expressão deles é mais ou menos no ZT13, né? Que significa o tempo 13 horas depois que a luz acende. E aí a gente foi ver, então, a gente olhou esses bichos em ciclos de claro escuro, a gente olhou esses bichos em escuro constante para ver o que dava diferença, né? Porque a gente via que todos estavam expressos, mas será que eles são diferencialmente expressos? Será que tem, apesar de serem constitutivos, um é mais expresso do que o outro? E a gente viu para vários genes, né,
que existe uma diferença da expressão, do nível de expressão desses genes, se essas fêmeas elas estão em escuro constante. Então, se elas estiverem em escuro constante, né, period, cycle, criptocromo 1 e clock, eles tendem a ser mais expressos do que se as fêmeas estiverem em ciclo de claro escuro. Ou seja, será que a luz inibe a expressão desses genes? É uma pergunta, né, que a gente se faz. Que a gente precisa entender o que está acontecendo. E, curiosamente, esse gene, o Vrille, ele tem uma diferença na expressão, tanto entre fêmeas virgens e inseminadas, e se essas fêmeas estiverem no ciclo de claro escuro ou no escuro constante. Vrille, quando a gente puxa a informação de Drosófila, Vrille é um gene que está relacionada à via materna de Drosófila. Ele é um enhancer de um gene bastante importante chamado decapentaplégico. Olha o DPP aparecendo aí de novo para mim, André, na minha vida. Ele é um gene da via de DPP, que é um gene muito importante para a formação do ovo, né, para a formação de toda a parte de desenvolvimento. Então, hoje, o que a gente sabe, né, é que os genes de relógio estão expressos, sim, a Aedes aegypti. O que eles estão fazendo lá, a gente ainda não sabe. Se eles estão controlando algum tipo de marcação de tempo via expressão de proteínas ou se eles estão ali desempenhando alguma outra função. O que a gente sabe é que a luz é determinante para maior ou menor expressão desses genes, né? E aí, para finalizar, só resumindo um pouquinho do que eu falei, então, ritmos são eventos fundamentais, porque controlam atividades chaves na vida de qualquer organismo. Nem todo evento cíclico é um ritmo, mas todo ritmo é cíclico. Isso é importante a gente ter em mente, porque a gente vê um monte de ciclo, é ritmo, não necessariamente, né? Ao contrário de Drosophila, mosquitos têm 2 criptocromos que representam bons candidatos, podem representar bons candidatos mediadores de comportamento de espécie específico. A Aedes aegypti é bem mais sensível ao ciclo de temperatura, enquanto o Culex é um inseto essencialmente noturno, não importa se está quente ou se está frio à noite. Os efeitos da infecção por arbovírus refletem as particularidades da interação vírus-vetor, mesmo que os vírus sejam de famílias próximas, e tem coisa dessa ainda para fazer. Estou só contando o início de uma história. Espero que, se a gente se encontrar daqui a algum tempo, eu tenha mais novidade para contar. Queria só finalizar agradecendo a minha equipe que trabalhou e gerou esses dados né, que eu apresentei para vocês. Agradecer as agências de fomento, agradecer ao André pelo convite para estar aqui, estou muito feliz de estar aqui. E fico aberta fico à disposição de vocês para as perguntas, dúvidas e comentários. Obrigada. Oi, Rafa, muito obrigado. Eu que agradeço. Nossa, muito bacana ver um trabalho assim. E olha, que foi tão legal que passou uma hora muito rápido, assim. Não tem mais não. Muito, muito tranquilo, Espero assim. não ter atrapalhado a hora de vocês, mas é que eu Não, falo não, tá tudo bastante. tranquilo. Foi muito legal, assim, é muita coisa fora do que a gente tem visto aqui no programa, né? E muita coisa do dia a dia, da ocorrência da Aedes aegypti no período mais quente, no final do dia, né? Que tem aquele boom de mosquitos voando e tal. É, Né? Eu pensei que só a parte do relógio fosse só sensibilidade à luz, mas não, né? Você tem outros efeitos também. Eu achei bem legal isso, aprendi bastante, né? E a gente aqui no laboratório tem um mestrando que está fazendo, está trabalhando com PER 1, PER 2, PER ah, 3, que PER maneiro! 2, está trabalhando em câncer, né? A gente está vendo Aham, em aham. modelos de câncer. E essa é bacana o pessoal ver, né, que essa parte do ciclo circadiano, né? É bacana que se extrapola para vários experimentos, né? Não é só a drosófila, não é só os Oi. mosquitinhos, né? As É, moscas, os mosquitos, que seja. Tem também para quem trabalha com comportamento animal, né? A importância do claro e escuro, né? Das cobaias mantidas, né? Que pode envezar o resultado. Né? Eu exatamente. fico até pensando aqui nas culturas, né? Se tivesse um jeito de a gente colocar, né, esse ciclo, né, para a gente responder alguém está perguntando aí, mas explicar esse ciclo, né, em relação ao tratamento, né, eu vejo alguns trabalhos hoje em dia muito bacana em câncer, né, tentando juntar as duas histórias, né, que tem visto que talvez cada pessoa, cada grupo de pessoas tem o melhor horário para receber a quimioterapia. Ela tem mais Isso, efeito em um determinado horário, se não me engano, a maioria é só no final do dia. Tá, não se isso. entende por quê. Então, assim, talvez o futuro, né, esteja também envolvendo não só novas quimioterapias, mas também envolvendo esse
entendimento do ciclo circadiano, né? E tem estudos mostrando, né, que indivíduos, pacientes que são tratados no final do dia, né, dessa transição do claro para o escuro, eles têm uma eficiência muito melhor, né, no tratamento. Assim, é muito bacana, né? A gente otimizar essa história, né? Bagunçar a história na ideia de ter bons resultados, né? É isso Muito aí. legal. Eu, depois que comecei a estudar ritmo, eu vi que eu fazia tudo errado no laboratório, né? Porque eu queria ovo de drosófilo, eu queria que as drosófilas pusessem ovo em qualquer horário que eu quisesse. E não é assim, né, cara? Não. Coitadas delas. E eu torturando as bichinhas. E essa história da quimioterapia é bastante interessante, né? Tem uma linha que estuda ritmos e sistema imune, e está relacionada a isso, né? Assim, é o horário que determinada infecção acontece ou que você usa, né, o determinado medicamento para, enfim, para ter os resultados, né? Ainda é muito pouco usado. Uma das coisas que se conseguiu mudar bastante ao longo do dia é a diminuição de luz em CTI, por exemplo. Sim. Isso está se conseguindo, assim, com muito custo, mostrar que ficar aquela luz acesa A noite no toda. quadro do paciente o tempo todo não é bacana, porque impede a recuperação, porque diminui a ativação do sistema imune por causa da luz. Então, eu acho muito legal que a galera dos mamíferos tenha, né, interesse por essa interseção, para poder aprimorar, né, os cuidados, enfim, para a gente melhorar sempre, né? Sim, é muito legal essa interação, essa novidade assim na PGB aqui, né? A gente está tentando trazer. Ano passado eu trouxe o pessoal até do Elielton, veio. Não Ah, foi o maneiro. Elielton, ele indicou um outro rapaz para falar sobre patente e tal, assim, bem legal, trazer coisas novas. E a gente vê que a ciência se mescla, né? Não é só porque o título é drosófila, ou é de egípcio que seja, você tem importância em todos os ramos, assim, você tem aplicação em todos os ramos, na verdade, É né? verdade. Ciência é Isso está mexendo transversal. com P1, P2 e P3, faz os experimentos no mesmo horário, hein? Não sei não, vou falar com o aluno. Já está finalizando o mestrado. Vou falar com ele, deve estar aí online. Vai ajudar a diminuir tua barra de erro, certamente. Ele vai escutar isso, se ele estiver por aí. Tá? Pô, obrigado, Rafa. Tem uma pergunta aqui da Romano, não sei se você viu no chat aí. Teria Eu como vi aqui, explicar um pouquinho a diferença entre ciclo e ritmo? explico. Para você considerar que um evento, um ritmo, ele tem que acontecer independentemente das pistas ambientais. Então, por exemplo, existem certas atividades do mosquito, e eu vou trazer um exemplo lá do próprio laboratório, né? Essa história dos bichos ficarem mais ativos em determinado horário, né? A gente percebia que, dependendo do experimento que a gente fazia, a gente percebia que se a gente chegasse num determinado horário, e a gente, bom, vocês imaginam, né, que a gente é muito certinho com o horário lá, tem que fazer na hora tal, a incubadora é toda setada e tal. E a gente começou a perceber que a gente estava fazendo uma intervenção sempre num determinado horário do dia, que era para mexer na incubadora e colocar bacia d'água para a umidade não cair. E a gente começou a ver, essa aluna que fazia isso, muito preocupada com a umidade, ela começou a ver um viés no experimento dela. Porque no momento que ela chegava perto, que os mosquitos sentiam o cheiro dela, isso dava um tilt nela. Quando ela parou de fazer isso, porque não podia mais abrir a incubadora, porque estava em escuro constante, esse tilt desapareceu. Então, resumindo, um ciclo ele pode acontecer em horários pré-determinados, mas se ele não acontecer em condições constantes, né, como escuro constante, temperatura constante, ele é apenas uma resposta ao estímulo. É como se, por exemplo, você está dormindo e aí você mora perto de um hospital e aí todo dia de madrugada passa uma ambulância e te acorda às 4 da manhã. Você vai despertar, mas aquilo ali não é seu, porque se a ambulância não passar, você não acorda. Entendeu? É mal comparando, é isso. Então, um ritmo é um evento que acontece periodicamente no tempo, mesmo na ausência de pistas ambientais. Um ciclo, ele pode acontecer com o mesmo período de tempo, mas se aquele estímulo acabar ou se você colocar ele em condições constantes, ele deixa de aparecer, ele deixa de acontecer. Entendeu? Ana, Rafa, obrigado. Não sei se a Romana está aí, se explicou. Se não tem mais perguntas, alguém quer mais fazer mais alguma pergunta? Não, já agradeceu.
Muito bacana, muita coisa legal. Obrigada, Paloma. Paloma botou aqui, muito bom, parabéns. Obrigada, O gente. pessoal gostou aqui, dados fascinantes, muito bom, parabéns. Muito legal mesmo ver um trabalho assim, muito bacana. Ah, Legal. beleza, eu gostei também. É sempre É, bom apresentar meus mosquitos para outros públicos. vou conversar com você a respeito dos genes né, aqui Bora! das Vamos, células vamos. tumorais aqui. Porque tá nesse, é o mesmo gene, né? Mesma galera. Mesma galera. Vou conversar aqui, de repente a gente em breve te convida aqui para alguma coisa pessoal, né, pra gente almoçar. Beleza, por favor, Por né? favor, né? Um almoço para a gente ficar a tarde toda fofocando, botando o papo em dia. Stênio, tem mais alguém? Não, só a Romana, né? Não, não, ninguém mandou mais perguntas. O pessoal é muito tímido, como a Tereza diz, sempre, né? Então, Rafa, a gente não tem mais perguntas aqui. Eu Ah, tá, adorei a beleza. palestra, achei muito bacana. Adorei Ah, te obrigada. ver de novo, queria, né, te ver pessoalmente. A gente Não, vai vai, marcar vai essa sair. história, Vai sair esse almoço. tá bom? Agradeço mais uma vez seu tempo aí, sua disponibilidade, né? Sua Ah, eu que atenção com a agradeço. gente, assim, essa preparação foi tão bacana, né? De passar isso com tanta clareza, assim. Aprendi muito, muito bacana. Gosto sempre de aprender coisas diferentes, assim. Ah, que bom, Muito obrigada. Eu que legal. agradeço. Muito obrigado, Rafa. Um beijo no Valeu, meu amor. Paulo, na Gigi. Obrigada. Manda Te um beijo para vejo em essas breve. 3 mocinhas também. Três também. Depois me Tá. manda o link do YouTube para eu colocar no Instagram. Tá. O Stênio vai salvar e gera o link. Acho que demora um pouquinho, né, Stênio? Hoje, eu acredito que daqui a uns 2 dias já esteja disponível. Tá. Beleza, Aí tranquilo. eu vou cobrar o Stênio depois. Pra mandar Tá, pra gente. Tá bom? beleza, então. Obrigado, Rafa. Tchau, Beijo, tchau. meu Até amor. Tchau, mais. tchau, pessoal. Tchau, Boa Tchau, gente. tarde. professora. Até a próxima. Tchau, tchau, Tchau. Stênio.